Fala time, fala time. Flamengo em busca aí de um novo técnico. Essa bomba aí foi o Portal O Dia. A informação vem do Fabrício Lopes que o Felipe Luiz já jogou a toalha e não pretende mais ficar no Flamengo para a próxima temporada. Ele já tinha sinalizado aí o boto, segundo o Portal O Dias, para buscar outro técnico. E o Flamengo, obviamente que tem grana, todo mundo quer treinar o Flamengo, mas a gente viu também que depois da era JJ, depois da era Jorge Jesus, ninguém deu certo no Flamengo, apesar também de técnicos ganharem Brasileiro, ganharem Libertadores, ganharem também a Copa do Brasil, junto que foi o Felipe Luiz, mas um técnico que caiu nas graças da torcida após Jorge Jesus foi difícil. E isso também nos leva a levantar uma questão. Será que se até mesmo o Jorge Jesus voltar para o Flamengo, ele será ou seria bem recebido? Antes de mais nada, já peço para você se inscrever aqui no canal, assistir até o final e deixar o comentário de vocês aqui. E é claro, não deixar o like. Mas fato é que depois do Jorge Jesus, muitos técnicos tiveram dificuldade de ficar à frente da equipe do Flamengo. Eu vou lembrar aqui para vocês nomes bons que passaram depois do Jorge Jesus, também ganhando muito bem e com um elenco muito forte. Hoje, na minha opinião, em questão financeira, além, é claro, do Flamengo estar acima dos demais, o Palmeiras, que é o time que pode fazer uma frente ali com o Flamengo, ainda está atrás em questão de receita, em questão de elenco. Porém, acho que em 2020, 2021, 2022, a discrepância financeira era muito maior do que é hoje. Então, acho, na minha opinião, que o Felipe Luiz está fazendo um bom trabalho. Foi uma aposta da diretoria, foi uma aposta da torcida para com o Felipe Luiz. Porém, é o primeiro ano dele. Lembro aqui que o Felipe Luiz nunca foi protagonista de nada, nem como jogador do Atlético de Madrid, nem como jogador da seleção, nem como jogador do próprio Flamengo. Então, é normal, eu já vim avisando isso aqui desde o início do ano aqui, ó. É normal, vai chegar a hora que o Flamengo vai colocar tanta pressão nele que ele não vai aguentar. Ele nunca foi jogador de sentir pressão porque ele não tinha cobrança. E para treinador, ou para o próprio jogador craque, para o próprio capitão de elenco, que eu não me lembro, não me recordo do Felipe Luiz ter sido, apesar de ser um excelente profissional, ele não tinha essa pressão. Então a torcida do Flamengo cobra muito, é muito exigente, na minha humilde opinião, exigente até da conta. Passaram nomes no Flamengo logo depois do Jorge Jesus, como Dominic, passou o Paulo Souza, também, que era um dos melhores técnicos e ganhava muito dinheiro. Depois veio o Rogério Ceni, que, pasme, foi campeão brasileiro com o Flamengo, naquela época lá de Covid, muitos jogadores sem poder jogar, jogadores machucados. O Flamengo não teve paciência com o Rogério Ceni, que, na minha opinião, hoje é um dos melhores técnicos do Brasil, está fazendo um excelente trabalho lá no Bahia. Passado o Rogério Ceni, veio o Renato Gaúcho também, sempre falou que se desse um elenco forte na mão dele, fez até um trabalho bom, foi o quarto melhor time do mundo aí com o Fluminense, levou o Fluminense uma semifinal do Mundial, perdendo somente para o Chelsea. Então, assim, foi também para o Flamengo, perdeu uma final de Libertadores, pegou um time que ninguém acreditava mais, levou na final jogando bem. Uma fatalidade lá do Andrés Pereira, perdeu ali a final da Libertadores e pronto, não valia mais nada. Aí depois do Renato veio o Sampaoli, também técnico, chegou muito badalado, não arrumou nada com o Flamengo, saiu por duras críticas. Depois do Sampaoli veio o Tite. Tite, na minha opinião, o 0-1. O cara tem 2 Copas do Mundo com o Brasil, a melhor seleção, 0-1 da seleção, 0-1 do país. 2 Copas do Mundo seguidas.
o Tite disputou a Copa de 2018 e disputou a Copa de 2022. Chegou no Flamengo, falou que não ia assumir time nenhum, abriu mão, né? Foi taxado até de mentiroso aí, que a galera brincou muito, porque o Tite falou, não, se eu assumir algum time pode me chamar de mentiroso. Foi pro Flamengo, teve esse status aí de mentiroso, e a torcida do Flamengo não teve paciência também com o Tite. No primeiro ano ele deixou ali o Tite, foi ajeitando o elenco, óbvio que todo elenco tem seu grupo, todo elenco tem sua panela. O Tite assumiu ali o Flamengo e começou a reclamar, mandaram o Tite embora. Então foi um Flamengo que descarta treinadores muito facilmente. Acho aí que o Felipe Luiz é o único técnico, né, desses daí que eu citei, que vai terminar uma temporada. Começou ano passado, assumiu o time da Copa do Brasil, foi campeão, ganhou Supercopa, ganhou Carioca, mas os títulos que realmente importa, né, que é a Libertadores, que é Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil também desse ano, o Felipe Luiz ainda não conquistou. Acho que o Felipe Luiz tem bons números. Quanto tempo o Flamengo não disputa título no Campeonato Brasileiro? Bastante tempo. Esses últimos anos foi Botafogo e Palmeiras, né? Esses últimos anos aí. Então o Flamengo chega firme, faltando 4 rodadas, disputando o título de Campeonato Brasileiro. Aí eu lembro, quanto tempo o Flamengo não disputa uma final de Libertadores? Desde 2022 que o Flamengo não disputa. Então o Felipe Luiz recoloca o Flamengo numa final, nem sequer final, né? O Flamengo não chegava nem na semi, não passava das quartas de finais. E o Felipe Luiz vai lá e coloca o Flamengo mais uma vez em uma final. Então, assim, na minha opinião, apesar do Flamengo ser obrigação, né, os caras tá com a exigência, a régua lá no alto, acredito que ele venha fazendo desempenho melhor do que os técnicos anteriores, tirando aí o Dorival Júnior, que também ganhou e também não serviu para nada. O Dorival Júnior foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores e foi chutado no começo do ano. Então, assim, pode acontecer com o Felipe Luiz a mesma coisa que aconteceu com o Dorival Júnior, de chegar lá, de ganhar títulos, pode ganhar o Brasileiro, pode ganhar a Libertadores e ser demitido aí ou pedir para sair. A informação que nós temos também do Portal Dias é que o empresário do Felipe Luiz estaria aconselhando ele a seguir a carreira na Europa, né? O primeiro ano dele, ele tem esse mercado na Europa, tem porta aberta no Fenerbahçe já, tem porta aberta no Atlético de Madrid. Dizem, né, que a galera lá do Atlético de Madrid gosta muito dele e vê a hora de trocar o Simeone, né? Falam que a hora que o Simeone sair do Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid ganha uma Champions. Aí você imagina, Felipe Luiz pegar o Atlético de Madrid, conhece aqui, tem um bom staff, né? Vai levar para lá bastante jogador brasileiro, bastante jogador argentino, espanhol, com uma estrutura ainda melhor do que o Flamengo, né? O Atlético de Madrid. Então, assim, ele chegar bem numa Champions, ou se quer ganhar um campeonato espanhol, aí vai ser de outro mundo e vamos ter que respeitar o Felipe Luiz, e a torcida do Flamengo, na minha opinião, vai chorar. O Flamengo, a torcida, grande parte da imprensa só sabe criticar, né? Obviamente que todo mundo vai oscilar uma hora ou outra, mas se o Felipe Luiz sair, ou saindo o Felipe Luiz, quem o Flamengo irá colocar? Qual é o nome que o Flamengo vai colocar para assumir esse time aí? E o técnico, ele tem duas alegrias, né? Que quando ele chega e quando ele vai.
tem Cuca, vai querer colocar o Cuca, vai querer colocar esses técnicos antigos, vai buscar outras apostas lá fora, sendo que os técnicos de fora sabem que aqui no Brasil não pode ter, não terá tanto tempo para trabalhar, precisa de resultado e não é chegando de uma hora para outra que ele vai conseguir resultado. A gente viu que o técnico realmente precisa trabalhar, perdeu 2 jogos aqui no Brasil, é horrível, perdeu 3 jogos, já era demitido, então não será uma batalha fácil para o Flamengo. Se ganhando os jogos, se estando em primeiro no campeonato, líder, e numa final de Libertadores, está toda essa exigência, toda essa cobrança pedindo para o treinador sair, imagina se tivesse igual aí o rival, nosso querido Vasco da Gama aqui, perdendo 4 seguidas. Eu acho que o torcedor do Flamengo não resistiria. Obrigado, galera. Deixa o like aí, não esqueça de se inscrever no canal e comente aqui que sua opinião é muito importante pra gente.